Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Eu queria saudar todos vocês com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma live. Obrigado por você estar nos acompanhando, estar conectado conosco. É uma alegria nós estarmos juntos novamente, para juntos nós estarmos adorando ao nosso Deus. Um momento muito especial para nós, um momento de muita alegria. Eu imagino como o seu coração está ansioso para que a gente volte a nos encontrarmos. E é interessante, né, irmãos? Ontem à tarde, o irmão presbítero Marcelo passou aqui em casa, ele veio pegar alguma coisa aqui, eu e a Lucy saímos para atendê-lo no portão. Que vontade de dar um abraço, né? Que vontade, né? Mas não é possível, né? Não é possível. Eu imagino que esse é o sentimento de todos os irmãos, né? Vontade de abraçar, de conversar com todos, né? De estarmos juntos, né? Mas, por enquanto, não está sendo possível e, pelo andar das coisas, como a gente tem visto aí na nossa cidade, os encaminhamentos da prefeitura, nas próximas 2 semanas ainda continuaremos nos encontrando dessa forma, né? Desse modo, através da live. Como você bem está acompanhando, nos domingos nós temos 2 oportunidades de estarmos em lives, né? De manhã às 9h30 da manhã, com a escola dominical. É o momento de estudo da palavra. Inicialmente, há uma palavra pastoral para o seu coração, por um dos pastores ou o pastor convidado. Logo em seguida, nós temos a escola dominical, né? Separado em salas, em classes. Há uma aula para os adultos, há uma aula para os jovens, há uma aula para os adolescentes, né? E as crianças têm sido atendidas pelos seus professores através de material que os seus professores têm mandado para os pais. Nós pedimos toda a atenção dos pais para se atentarem com isso, para ajudarem os seus filhos pequenos, né, no estudo das suas lições, daquilo que os professores têm preparado para eles. Tá bom? Eu queria ler um texto da Palavra de Deus, está registrado em Colossenses, capítulo 1, versículos 13 a 17. Colossenses, capítulo 1, versículos 13 a 17, diz assim a palavra do Senhor. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Eu queria convidar você para estarmos orando, colocando esta live diante do Senhor e pedindo para Deus abençoar as nossas vidas. Santo e poderoso Deus, muito obrigado por estarmos diante do Senhor, diante do teu trono, Pai. É interessante, ó Pai, antes nos reunimos lá no templo, hoje nos reunimos aqui, assim, em casa, mas existe uma certeza absoluta, o Senhor está aqui, o Senhor está em cada casa, o Senhor está em cada vida, o Senhor está recebendo o nosso culto, a nossa adoração. Nos reunimos para isso, ó Pai, para te prestar culto nesta hora, Senhor, para colocarmos as nossas vidas na tua presença e dizer para o Senhor que é uma alegria nós estarmos diante de ti. É um grande prazer, é um privilégio para nós estarmos diante da tua presença, de participarmos do teu reino, de participarmos da tua graça. Muito obrigado, Senhor. Eu peço que a tua graça se manifeste sobre as nossas vidas. Eu peço que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, o reverendo Itamar, que vai nos trazer a palavra. Abençoa os louvores que teremos, ó Pai. E, ó Pai, que seja um culto de adoração sincero dos nossos corações para ti.
Visita cada família neste momento, cada um que está nas suas casas, ó Pai. Que seja realmente um tempo de adoração, um tempo de reconhecimento, um tempo de nos curvarmos diante de Ti, nos voltarmos para a Tua presença e nós, reverentemente, Te prestarmos a adoração nesta hora. Se conosco, ó Pai, abençoa esta live, abençoa essa transmissão, ó Pai. Colocamos todos os recursos nas Tuas mãos e pedimos a Tua bênção, a Tua graça sobre todos nós, todos que estão ouvindo agora, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos ter um momento agora de adoração ao nome de Deus. Eu vou passar para o Igor, né, que vai estar dirigindo esse momento, e o Igor e o Mateus estarão dirigindo esse momento de adoração. Acompanhe na sua casa esse momento de louvor e adoração ao nome do Senhor. Igor, é contigo aí. Obrigado, pastor. Boa noite, igreja. Boa noite, meu irmão. Vamos louvar e adorar ao Senhor. Lembrando que as nossas máscaras estão aqui. Acabando o louvor, iremos colocá-las, tá bom? Vou colocar aqui para a gente apresentar isso aí, tá bom? Um desafio agora para você. Vamos tocar um louvor muito agitado, que é muito gostoso de pular e fazer festa. Então, eu te desafio a levantar do sofá, tá bom? Enquanto a gente faz a introdução aqui, vai levantando, ajeitando toda a família aí. Que agora a gente vai louvar muito legal. Vamos lá? Desafio agora a compartilhar a nossa live, tá bom? Curta, marca alguém aí para poder curtir com vocês também, tá bom? Vamos agora acalmar um pouquinho os ânimos. Estamos nos preparando para a palavra que o pastor vai ministrar pra gente, tá bom? Então vamos nos acalmar, podemos sentar de novo no sofá, tá bom? Tudo que eu quero está em ti, toda a minha vida
lembrar vocês que agora iremos colocar as máscaras, tá bom? E com esse clima gostoso eu passo de volta para o pastor, tá bom? Então, pastor, é com você aí. Deus abençoe. Muito obrigado, Igor. Muito obrigado, Mateus. Muito bom a gente estar louvando o Senhor. Obrigado pela vida de vocês, pela disposição de vocês, né? Esse último cântico, ele fala assim, é muito bonita a letra dele, né? Não sei se você prestou bem atenção. Ele fala assim: tudo na minha vida eu te entrego, nada se compara com a tua presença, né? E aí vem o desejo do coração, né? Prosseguir em te conhecer, né? Prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, né? Que realmente seja assim o alvo das nossas vidas, né? Cada dia conhecer mais e mais de Deus, mais e mais do Senhor. Pastor Itamar, eu queria chamá-lo agora para dar continuidade, trazer a palavra do Senhor para as nossas vidas. Deus abençoe, viu, pastor Itamar? Amém. Muito obrigado, Gerson. E continuando nessa fala do pastor Gerson e do cântico, né? Prosseguindo em conhecer a Deus, né? Esse é o nosso desejo, esse é o nosso alvo. E agora, meu irmão, eu quero compartilhar com você e relembrar com outros, né? Algo que a gente já conhece, a gente já ouviu falar, eu não tenho dúvida disso. De manhã, o pastor Zé Roberto, que está lá no Japão, ministrou a palavra, falou disso, a escola dominical também, e eu passei a dúvida em um período, logo depois do almoço, se eu mudava o sermão ou não, continuava no mesmo, e aí busquei em Deus, e Deus falou: não, continua e fala de novo, se é para falar de novo, porque nós não combinamos, né? Algumas vezes eu e o Gerson, nós combinamos, nós falamos, vamos fazer uma série, e aí a gente sabe que é aquela série. Mas hoje, por exemplo, nem o pastor Zé Roberto, nem o Marcelo, professor, e nem eu, nós combinamos. Então, eu entendo que é para reforçar esse conceito. E o tema de hoje é embaixadores do reino. Embaixadores do reino. E o Tiago deve ter colocado aí já para você ver. Embaixadores do reino. E eu quero compartilhar essa nossa meditação, ela se baseia no texto da segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, né? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20. Paulo diz assim nesse versículo: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Eu vou repetir, meu irmão, e gostaria que você prestasse atenção. Prestasse atenção. Esquece essa louça, esquece essa cozinha, esquece, e esse é o tempo agora, é curto, de nós buscarmos a presença de Deus. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Eu quero orar mais uma vez. Deus bendito, continuando na tua presença, eu quero pedir agora, Pai, que o teu Santo Espírito, o mesmo que inspirou o apóstolo Paulo a escrever esse texto à igreja de Corinto, esse mesmo Espírito, a Deus, revele a nós qual é a tua vontade, qual é o teu desejo, e ajude-nos a aplicarmos nas nossas vidas. Nós te agradecemos e oramos por Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Antes da gente entrar em qualquer um dos subitens, meus irmãos, eu quero falar um pouquinho da questão do embaixador, né? Eu olhei e fui ver o significado do embaixador,
ou da embaixadora, né? E aprendi lá, olha que interessante, né? Aqui também é cultura, viu? Você sabe o feminino de embaixador? Tiago, eu vou pedir para o pessoal responder aí, tá bom? Eu quero que alguém, o pessoal, quem souber, e não vai fazer feio de procurar no Google aí o feminino de embaixador, tá? Não vai procurar, tá bom? Eu quero aí, o primeiro que responder, você me fala já, tá, Tiago? Pode entrar e me falar. Então, eu fui dar uma olhada aliás, você vai falando e eu vou dizer o primeiro que acertou, tá bom? Então, eu só vou falar o primeiro que acertou. Muito bem. Essa pessoa que o Tiago falou não está certo. E eu não sabia também, viu? Fique em paz, que não é só você que não sabia, não. Eu também não sabia, né? Então, o embaixador, ou o feminino dele, né? É aquele funcionário diplomático do mais alto nível nessa área, nessa Secretaria de Estado, né? Nesse ministério, e ele é o representante de uma nação em outra nação. Tá? E ele é encarregado, ele é o chefe de toda essa equipe que vai representar um país em outro país. Ele é o chefe da missão diplomática, é ele que ostenta e que defende, que reside ali na embaixada ou, às vezes, delegação. É ele que detém os poderes de representar o seu país para celebrar os tratados. Então, o embaixador é como se o próprio país estivesse lá, os representantes dele, o presidente, os ministérios eleitos estivessem lá naquele país. Agora, por que a gente vai falar desse tema hoje? E para abordar e para olhar esse tema, a gente tem que ter algumas coisas na nossa cabeça. Tá? E para a gente ter isso na nossa cabeça, para a gente ter esse conceito e fazer o que Paulo fala, a gente precisa entender o primeiro ponto, então, que eu gostaria que você entendesse. Primeiro ponto, nossa pátria é outra. Nós, cristãos, discípulos de Jesus, seguidores dele, temos que entender que a nossa pátria não é o Brasil. Zé Roberto falou de manhã. Não é o Japão, ele falou, né? Não é o Brasil. A nossa pátria, a nossa terra, a nossa casa é os céus. É aquele lugar onde nós estaremos para viver a nossa eternidade, para viver pelo resto dos tempos. Nós vivemos no Brasil, né? Nós estamos aqui no Brasil. Você está aí, sei lá onde você está. Se de repente o Zé Roberto está nos assistindo, ele está lá no Japão. Mas essa não é a nossa pátria. Filipenses, capítulo 3, verso 20, diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O que isso quer dizer e o que isso implica na vida da gente? Implica dizer, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo, que nós somos cidadãos do reino de Deus. Cidadãos do reino de Deus, vivendo temporariamente aqui neste lugar chamado terra, e cada um de nós aí num país, numa cidade, num estado, com as características de cada lugar onde nós estamos. Mas a nossa cidadania, de fato e de verdade, é a do reino dos céus. E quando a gente pensa, quando a gente vai olhar para essa designação de reino de Deus ou reino dos céus, o que seria então o reino de Deus, o reino dos céus? Que pátria seria essa, que é a outra pátria nossa, né? O que significa isso? O reino de Deus, ou reino dos céus, é um governo, né? Isso designa um governo onde o domínio, a soberania, quem manda é Deus. É Ele quem governa, são as regras dele que vale de fato e de verdade.
São os princípios dele. Deus é que, de fato, deve dirigir a vida do cidadão do reino. Então, se nós somos cidadão do reino, a nossa vida aqui, nesse local onde nós estamos por esse tempo, ela deve ser norteada, deve ser dirigida. Nós devemos nos conduzir pelo aquilo que Deus determina para a gente, pela soberania dele, pelos valores dele, pelos princípios dele. Então, o nosso e o meu desafio é, enquanto estamos vivendo aqui nesta terra, nós temos que ter em mente que somos cidadãos do reino dos céus, né? E enquanto cidadãos do reino, a nossa conduta, a nossa prática, a nossa vida, ela deve ser direcionada por esses valores de Deus. Jesus Cristo, quando ele está tratando da questão da ansiedade, quando ele está tratando de algumas questões daquelas que afligem o ser humano, e ele coloca duas ali, para resumir tudo, né? Ele diz assim, olhem os lírios do campo, olha para eles, eles não tecem, eles não fazem roupa, mas nem Salomão, em toda a sua glória, teve uma roupa igual a dos lírios dos campos. Olha para a ave do céu, elas não plantam, não semeiam, elas não colhem, mas Deus as alimenta. Jesus toca ali em duas coisas fundamentais para o ser humano. Mesmo hoje, né, com a sociedade do jeito que está, o fundamental, ter roupa e ter comida. Né? Nós temos essa proteção do nosso corpo e ter o alimento para esse corpo. Jesus diz assim, olha, se Deus trata assim a erva do campo, que hoje existe e depois não existe mais, se ele cuida dos passarinhos, quanto mais vocês que são muito especiais para ele. Por isso, ele conclui lá, ele fecha essa apresentação, essa fala dele, que está lá em Mateus 6:33, tá? Ele diz assim, ó, por isso, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Jesus não estava querendo dizer que aquelas pessoas deviam sair da onde eles estavam e ir para esse reino de Deus, um reino físico. Não, ele estava falando de valores. Ele estava falando de princípios. Ele estava falando e ainda fala de moral. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Viver e ser um cidadão do reino é isso, meu irmão, minha irmã. Vivemos como aquelas pessoas que têm, de fato, na sua vida e aplicam na sua vida os valores do reino. Só que hoje nós estamos vivendo uma época, um tempo, onde nós somos incitados, nós somos levados a procurar de tudo para a nossa vida. De tudo. Menos os valores do reino. Se você fizer uma pesquisa hoje, e isso já existe, praticamente nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, quase todo mundo tem um celular. Quase todo mundo tem um celular. Dificilmente alguém não tem um celular. E celular é fundamental para a gente? Carro. Todo ano, a indústria automobilística pega o carro do ano passado, muda algumas coisas nele e fala, esse aqui agora vale mais. E ela diz assim, você precisa ter esse carro, o carro do ano. Que delícia, hein? Televisão, então. Televisão, cada 6 meses está saindo uma nova, e daqui a pouco só vai sair uma que anda atrás da gente. E a gente vendo tudo isso, a gente assistindo na televisão, vendo nas redes sociais, a gente começa a sentir um desejo, uma necessidade de ter tudo isso. Já reparou? Celular muda todo ano, né? Tem o Note 1, Note 2, Note 3, Note 4. Todo ano a gente fica na expectativa, vai sair um novo celular. Como é que vai ser? O que é que ele vai ter de melhor?
e de repente a gente está com aquele sentimento: eu preciso ter esse negócio aí, eu preciso comprar um desse aí, vou fazer um carnê nas casas. Agora a gente tem que tomar até cuidado, né? Na igreja a gente pode falar, né? Agora aqui, não sei. Eu vou fazer um carnê nas casas, tem aquela lá, tem aquela outra também, lá, tem aquela lá da Bahia, tem aquela outra de Pernambuco, né? Então a gente começa a sentir essa necessidade, e a gente vai e faz um carnê, passa o ano inteiro pagando o carnê e já se preparando para o ano que vem, quando lançar o novo, eu preciso ter o novo celular. Só que os valores do reino, os valores de Cristo, são totalmente diferentes. A justiça dele é diferente da nossa. Quando nós nos envolvemos com determinadas situações, com determinados problemas, e quem é que não os tem? Eu tenho, pastor Gerson tem, presbítero Tiago, o Marcelo, todos temos. Você também tem dificuldades e problemas. E na nossa justiça, como é que a gente quer resolver isso? Na nossa cabeça, como é que a gente resolve fazer as coisas? Às vezes a gente tem até vontade de matar alguém, não é? Já passou pela sua cabeça? Eu quero esmagar fulano, quero comprar. E às vezes é por tanta bobagem, né? Aí eu fui buscar meu lanche e não veio a batatinha que eu gostava. Então eu vou pegar esse cara e vou enforcar ele. Por bobagem. Os valores do reino vão ficando cada vez mais distantes dessa sociedade. E o pior de tudo, meu irmão, minha irmã, o pior de tudo é que isso tem começado a entrar dentro da igreja com cada vez mais força. E cada vez mais dominando aqueles que se dizem cristãos. E às vezes a gente vê na igreja um desfile de moda, um desfile de roupas, um desfile de um monte de coisas. Carros, tudo. Isso está contaminando a vida nossa, a nossa vida. A gente está numa vibe aí, de precisar ter as coisas. Você já reparou nisso? Mas agora nesse tempo onde a gente não tem o shopping para ir, já pensou, meu pai do céu, sem shopping, como é que a gente sobrevive? É impossível. Sem loja, sem a 13 de maio para a gente poder passear à vontade, comprar porcariada lá naquelas lojas que você compra. Eu ia falar, mas não falei, hein? Você compra lá e em 2 semanas você não está funcionando mais, mas você vai lá e tem o prazer de comprar. Por que não, quando reabriu a 13 de maio, o comércio de rua, semana passada, nós vimos aquela loucura que foi, aquela quantidade de pessoas, passada ou retrasada, nem lembro mais, retrasada. Parecia Natal, porque as pessoas precisavam ir, satisfazer o desejo. Fila de carro para entrar no shopping. Por quê? E nós temos essa necessidade. E as nossas necessidades, elas estão todas ligadas àquilo que é dessa terra. E diz algum ditado popular aí que é mais ou menos assim, né? A gente morre do mesmo jeito que a gente nasceu, né? A gente morre do mesmo jeito que nasce, sem propriedade, sem anel nos dedos, sem roupa bonita. E aqui é colocada na gente, quando a gente morre, vai acabar, vai estragar, do mesmo jeito que a gente também. Ninguém leva para o seu caixão dinheiro. Ninguém leva para o cemitério propriedades. Pode ter o carro mais bonito do mundo, não adianta nada. Você pode ter a casa mais linda do mundo. A morte, ela vem e acabou. Não estou falando que não pode ter um carro, não estou falando que você não pode ter uma casa, não estou falando disso, meu irmão, mas é quando nós colocamos as nossas forças todas, a nossa dedicação, quando isso domina a gente, aí a gente está, de fato, esquecendo o que é o reino de Deus e vivendo o reino onde a gente está aqui. Teve um estudo aí recente que diz que a média de idade do brasileiro subiu para 76. Opa, pastor, tem gente que já passou, graças a Deus. Tem gente que está chegando.
é média, né? 76 anos. E depois morreremos. Então, o que é que domina a sua vida hoje? Qual é o centro da sua vida? São as coisas? São os objetos? Então, meu irmão, a gente precisa pensar. Para ser um verdadeiro embaixador do reino, e ninguém falou o feminino de embaixador, então eu vou dizer aqui. Alguém disse aí, Tiago? Embaixadora. Embaixatriz é a esposa do embaixador. Tá? Então, o feminino de embaixadora é embaixadora. Embaixatriz é a esposa do embaixador. E quem acertou? A Nádia ou o Alexandre? A Nádia falou que o Alexandre disse. É isso, Tiago? Então tá bom. Então quem acertou foi o Alexandre. Mas o portador da mensagem foi a Nádia. Então tá bom. Parabéns aos dois aí que fizeram a sua parte. Então, assim, agora, nós que somos embaixadores e embaixadoras aqui nessa terra, nós temos que manter o nosso foco do país de onde nós viemos, do reino de onde nós viemos. Mas nós estamos começando a perder esse vínculo com o reino dos céus, com o reino de Deus, e as coisas deste reino que está ao nosso redor, onde nós estamos vivendo, nós estamos começando a tomar muito gosto, e está começando a ocupar o centro das nossas vidas. Irmãos, só vale a pena aqui, de fato, Deus nas nossas vidas e o relacionamento que a gente tem com as pessoas. Relacionamento com Deus e relacionamento com as pessoas. É por essas coisas que nós devemos buscar e colocar todas as nossas forças. Relacionamento com Deus em primeiro lugar e relacionamento com as pessoas. O apóstolo João diz assim: se eu não amo o meu irmão que eu vejo, como é que eu vou amar Deus que eu não vejo? Olha que interessante. Relacionamento. Amor é fruto de relacionamento. Então, o que vale a pena são os nossos relacionamentos aqui. Em primeiro lugar, com o nosso Deus e com as pessoas. Se você está perdendo isso, seja lá qual for o motivo, se você está perdendo isso, está na hora de você parar, repensar na sua vida, repensar nos valores que dominam a sua vida, a sua mente e o seu coração, e retomar a sua caminhada. Ah, pastor, mas eu não sou rico, eu não tenho coisa nenhuma. Olha, eu já vi muitas pessoas pobres, que de fato não têm muito recurso, mas tão apegado àquilo que tem, ou tão ligada naquilo que não tem, que não tem espaço para pensar em Cristo, que não tem espaço para se relacionar com Deus, e acabam não conseguindo se relacionar com as pessoas. Segundo ponto que eu quero comentar com você, e agora nós vamos entrar mais propriamente assim na questão das funções do embaixador ou da embaixadora. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Eu falei lá no começo que a função do embaixador e da embaixadora é ser o representante do Estado, da nação da qual ele da qual ele tem a sua origem, da onde ele se originou, da onde ele veio. Claro que aqui, né, nessa questão nossa aqui, nós nascemos aqui na terra, nascemos no pecado, mas Deus, por graça e misericórdia, através da obra de Jesus, nos resgata, e então nós passamos a fazer parte desse reino de Deus, que por enquanto ele é imaterial, tá? Ele ainda não é palpável. Eu tenho um endereço, eu moro numa casa, eu moro na cidade de Campinas, no estado de São Paulo, né? Aqui nesse reino eu tenho um endereço, ele é palpável, ele existe. Ele pode ser derrubado, ele pode ser
vendido, pode ser comprado, pode ser penhorado, pode ser tudo. Mas ele é real. O reino de Deus, por enquanto, né, ele é algo imaterial para nós. Nós temos a expectativa, a esperança de um dia vivermos nesse reino de maneira real e de maneira física. E isso vai acontecer, porque Jesus prometeu que iria acontecer. Mas enquanto estamos aqui, neste reino, nesta terra que não é a nossa, não deveria ser a nossa, enquanto estamos aqui, nós somos embaixadores. E como embaixadores, nós temos que viver a vida em função daquilo que o nosso reino determina, daquilo que o nosso rei diz para a gente. E Paulo, ele tem esse conceito muito claro na cabeça dele, que ele escreve aqui, não tem dúvida qual é a função do embaixador do reino de Deus. A função, o embaixador, né, ele sai do país dele, deixa o país dele, e ele vai para o outro país. E nesse outro país, ele vai viver na embaixada, e uma das funções dele é mostrar a cultura do país dele de origem, mostrar a economia do país dele de origem. A função do embaixador, além de representar o seu país, é criar naquele lugar onde ele está, naquele país onde ele está, uma vontade e um desejo de que as pessoas vão conhecer o seu país de origem, vão investir no seu país de origem, passem a enxergar o seu país de origem com outros olhos, de uma maneira melhor. Os embaixadores do Brasil aí pelo mundo, eles querem, e uma das funções deles é promoverem o Brasil, trazerem recursos, negócios para o Brasil, que empresas venham se estabelecer aqui no Brasil. Eles não ficam falando assim, o meu país é uma porcaria, o meu país não vale nada. Ele diz assim, o meu país tem problema, nós estamos trabalhando, mas olha, você não vai se arrepender de instalar sua indústria lá, de levar o seu negócio para lá, de fazer um passeio lá. É isso que o embaixador faz. Paulo, aqui nessa palavra para a igreja de Corinto, aqui, na segunda carta, no capítulo 5, verso 20, ele é explícito, meu irmão. Ele diz o seguinte, portanto, somos embaixadores de Cristo. Ou seja, o discípulo de Jesus, aquele que foi alcançado pela graça de Cristo, ele se tornou um embaixador. Quem é embaixador? Todos aqueles que tiveram esse encontro com Cristo. É diferente no Brasil. No Brasil, nós temos um embaixador nos Estados Unidos, uma embaixadora nos Estados Unidos. É um só. Tem todo o corpo diplomático, tem toda a equipe toda lá, né? Mas o embaixador é um só. Só ele representa o Brasil nos Estados Unidos, na França, no Japão, onde for. O reino de Deus é um reino maravilhoso, porque ele vem e ele dá essa oportunidade para todos nós. Todos nós somos embaixadores. Eu quero desafiar você para dizer para quem está do teu lado assim, ó, você é um embaixador de Cristo. Diga aí na sua casa. Eu vou esperar. Eu não estou vendo, hein? Eu não estou vendo, mas Deus está vendo. Você é uma embaixadora de Cristo. Estou falando aqui para a Sarinha que está do meu lado aqui. Desse tamanho, Sara, com 10 anos. Você é uma embaixadora. Todo discípulo de Jesus é um embaixador. Agora, o que mesmo o embaixador tem que fazer? O embaixador sai do seu país, vai para o outro país para fazer a sua vontade, é isso que ele faz? Ele vai fazer para fazer os desejos dele? É isso que ele vai fazer? Cara, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos sai daqui e vai para lá dizer o quê? Ó, eu queria que você fosse lá, eu quero que você monte uma indústria lá na minha terra, eu quero que você se torne sócio meu. É isso que o embaixador faz? De jeito nenhum. O embaixador sério, o embaixador correto, ele é representante da sua nação. Ele vai para o outro país representar o seu país. Ele não faz a vontade dele, ele não busca negócios para ele, ele não satisfaz a vontade dele. Todo o trabalho dele é representar o seu país, representar a sua nação. E o Paulo diz exatamente aqui o que nós temos que fazer. O embaixador de Cristo, ele não vai procurar aqui, ele não vai buscar aqui nesse país, nesse reino onde ele está,
os valores do reino, as coisas desse reino aqui. Ele não vai. E quais são as coisas desse reino, dessa terra onde a gente está? Carro do ano. Tem que ser o carro do ano, tem que ser um carrão grande, aquele carrão com motor, com roda, com tudo, maravilhoso. A casa tem que ser fantástica, a comida tem que ser... E a gente começa a entrar nessa questão de satisfazer as nossas vontades aqui, e a gente não está sendo, de fato, embaixador. A gente, de fato, não está fazendo a vontade única e exclusiva de Deus. Jesus já disse lá onde o Mateus registrou, 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Paulo diz aqui para a igreja de Corinto e para nós hoje, diz o seguinte: somos embaixadores de Cristo. E olha só a responsabilidade que ele mostra para nós. Como se Deus estivesse fazendo apelo por nosso intermédio. É Deus, através de nós, que vai fazer esse apelo para esse povo que vive nesse reino. É através dos verdadeiros discípulos de Jesus que o apelo de Deus é feito aqui. E qual é esse apelo que ele faz por nosso intermédio? Qual é esse apelo que ele faz por amor de Cristo? Através do amor de Cristo também. Reconciliem-se com Deus. Por amor a Cristo, lhes suplicamos. Reconciliem-se com Deus. Claro que o Paulo aqui, ele está tratando de algumas coisas lá com a igreja de Corinto. Claro que o Paulo aqui está dando tá exortando a igreja de Corinto por algumas coisas que estavam acontecendo. E ele diz também aqui, eu como embaixador de Cristo, como representante aqui de Cristo, né, desse reino, eu preciso dizer para vocês, reconciliem-se com Deus. E o reconciliar-se com Deus, meu irmão, minha irmã, implica em necessariamente, obrigatoriamente, experimentarmos o amor de Deus, de Jesus nas nossas vidas e termos as nossas vidas transformadas pelos valores do reino. O que precisa dominar a nossa vida agora, o que precisa dominar a nossa mente, o nosso coração, o nosso pensamento, o que precisa determinar o nosso comportamento, as nossas atitudes, tem que ser os valores do reino. Tem um texto agora, eu me esqueci de onde ele está exatamente. Mas Jesus está falando daquele homem que chegou num ponto onde ele alcançou tudo o que precisava ser alcançado, o que ele queria alcançar. Claro que num contexto de 2000 anos atrás, né? O celeiro dele estava cheio, ele tinha provisão de alimentos para vender, para comer, para sustentar a si e aos seus. E agora o que é que ele diz? Vou descansar, estou tranquilo, eu tenho absolutamente tudo. Eu alcancei absolutamente tudo. O que é que Jesus diz para ele? Tolo. Tolo. Esta noite pedirão a tua alma. Sabe o que significa essa fala bonitinha de Jesus? Usando essas expressões bonitas, você vai morrer. Esta noite te pedirão a tua alma. Olha que bonito, né? Você vai morrer. É isso. Você alcançou, você pensa que é isso que vale a pena, você acha que você está satisfeito, você alcançou tudo que você tem dinheiro, você tem riquezas, você tem o seu poder. Tolo! Essa noite vão pedir a tua alma, essa noite você vai morrer. Puxa vida! Então quer dizer que eu, como cidadão do reino, não posso viver nessa terra? Não, não foi isso que eu disse. Como cidadão do reino, eu tenho que viver nessa terra, tenho que me misturar a esse povo aqui dessa terra, mas os valores que determinam a minha vida, o meu comportamento, as minhas atitudes, têm que ser os valores do reino. E a gente poderia conversar muito aqui sobre quais seriam esses valores. E aí a gente iria ficar até bem tarde.
Quem sabe no outro dia a gente fala sobre isso, sobre esses valores do reino. Mas como representante, como aquele que veio do reino e veio para cá representar esse reino, como embaixador, o nosso papel é ser usado por Deus, como se o próprio Deus, o Paulo fala, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. E qual é a única maneira de se reconciliar com Deus? Qual é a única forma de sermos reconciliados com Deus? É através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Por isso eu gosto tanto da cruz, meu irmão. Por isso eu gosto tanto da cruz. A cruz que na cabeça do romano, na cabeça do judeu, significava vergonha, significava morte, significava tortura. Jesus transformou num objeto que representa salvação, vida para sempre na presença de Deus. Então eu agora, como um embaixador do reino, eu faço o que agora? Eu trabalho neste lugar, anunciando a reconciliação com Deus. Mas, meu irmão, eu quero conversar com você sobre um último ponto. Se a gente não tiver a nossa cabeça mudada, a nossa mente transformada, a gente vai ter dificuldade em ser um embaixador eficaz. Eu não vou nem dizer um embaixador aqui que, de fato, prima pelas verdades, pelos valores do reino, mas um embaixador também que seja eficaz, ou que seja, que representa de fato e de verdade, que anuncia o reino a qual ele faz parte. Ou seja, gritar para as pessoas, reconciliem-se com Deus. Mas para a gente entender isso, é necessário que a gente entenda uma coisa. Que eu tenha e aí vem o nosso terceiro ponto, que eu tenha uma expectativa da eternidade, que eu tenha uma visão, um vislumbre da eternidade. Eclesiastes, capítulo 3, verso 11, diz assim: ele fez tudo apropriado a seu tempo. O ele aqui é Deus, tá? Então a gente poderia substituir aqui o ele por Deus. Deus fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Eita! Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Eclesiastes 3, 11. Olha que interessante esse texto, lá do Velho Testamento. Deus fez tudo certo, fez tudo apropriado para cada coisa acontecer no seu tempo. E ele colocou no coração do homem, colocou no seu coração e no meu coração o quê? Anseio. A minha tradução aqui diz anseio. E o que é anseio? Desejo, vontade. Né? Vontade pelo quê? Pela eternidade. Meu irmão, minha irmã, isso é algo que o ser humano ele não gosta nem de pensar. Não gosta nem de pensar. Mas Deus colocou no nosso coração esse desejo pela eternidade, por aquele que chegue logo aquele tempo em que nós estaremos para sempre na presença do próprio Deus. A gente tem isso no nosso coração. Mas como a gente está vivendo aqui nessa terra, como tudo isso aqui é muito gostoso, né? Como ter um telefone bacana, maneiro, ele me dá um monte de opção, é legal. Como ter um carro novo é bom. Como ter uma casa é legal. A gente fica pensando nas coisas. A gente fica pensando nas coisas que esse reino aqui oferece e a gente vai esquecendo daquilo que de fato deveria dominar a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida. E a gente vai perdendo, então, o quê? O anseio pela eternidade. Quem gostaria de estar na presença de Deus amanhã? Já parou para pensar nisso? Será que você tem anseio por estar na presença de Deus para sempre, a partir de amanhã? Vamos usar aqui um pouquinho essa expressão. Ou seja, você está disposto a morrer amanhã?
De jeito nenhum. Eu ainda tenho tanta coisa para fazer. Não é assim que a gente pensa? Não é isso que domina a nossa vida? Ah, eu tenho tanta coisa que eu ainda preciso fazer. Eu preciso ver meus filhos crescerem. Eu preciso ver meus filhos se formarem. Ai, meu Deus, eu quero ver a Sara casada. Eu digo a Sara porque ela é a última, né? E espero que quando a Sara casar, os outros dois já estejam casados também, né? Mas a gente não vai criando essas coisas assim? Eu quero isso, eu quero aquilo. Então, em razão de nós vivermos aqui nesse reino e gostarmos muito desse reino, a gente vai esquecendo a nossa origem. A gente ouve muito essa situação quando a gente vê, por exemplo, alguém que sai do Brasil e vai para os Estados Unidos, vai trabalhar lá nos Estados Unidos. Por exemplo, o filho do pastor Gerson aqui e da Lucy, o Vinícius, Priscila. Quando a gente vê pessoas que saem do Brasil e vai para o Japão, né? O Zé Roberto, a Luciana e família toda. Vai para a França, Canadá, Noruega, Finlândia, Nova Zelândia, Austrália, países assim considerados de primeiro mundo, Inglaterra, quem sabe Alemanha. E aí as pessoas falam, não, mas não tem jeito de voltar para o Brasil. É tudo tão bom aqui, funciona tudo tão corretamente, funciona tudo tão direitinho, a gente tem acesso a tantas coisas. O colega meu, Paulo de Tarso, e a esposa, Débora, foram para os Estados Unidos. Viajam sempre para lá. E o Paulo falou, Tamar, quando a gente entra naquele supermercado americano, é uma loucura. Porque você não vê 2 ou 3 ou 4 prateleiras de um determinado negócio. É um corredor imenso e variedade de tudo quanto é tipo. A gente aluga um carro lá e é tão barato a gasolina, o carro é tão bom, é tão grande, é tão isso. E quando a gente tem que voltar para o Brasil, a gente fica até dói no coração. Você já conversou com alguém que fez uma viagem para o exterior, morou um tempo lá, e tem essa perspectiva? Ah, voltar para o Brasil, puxa vida. Difícil, hein? Nós estamos parecendo esse tipo de pessoa que foi viajar para uma terra e a gente acha que aqui é muito melhor, né? E a gente não quer largar isso aqui, a gente não quer deixar isso aqui. E a gente começa a viver, então, como as pessoas deste reino. A gente começa a adotar os valores deste reino. A gente começa a ter o nosso comportamento direcionado por aquilo que é deste reino. Porque a gente começa a perder a expectativa da eternidade. A gente começa a não vislumbrar mais as coisas da eternidade. Meu irmão, quando a gente para pensar nisso, quando a gente para a gente pensar em todas essas coisas, eu preciso analisar e olhar para a minha vida. Será que, de fato, eu estou sendo um embaixador, um cidadão do reino, como deveria ser? Será que eu estou sendo um cristão como deveria, de fato, ser, como Jesus espera que eu, de fato, fosse? Ou seja, enxergando as coisas do reino e trazendo elas para esse lugar onde eu estou, vivendo a minha vida de acordo com os valores do reino, a minha prática, as minhas falas e o pensamento de acordo com os valores do reino. Porque um dia nós estaremos na presença desse Deus. E só há 2 maneiras de vivermos essa eternidade. Essa palavra não é a correta, tá bom? Eternidade não é a correta. Só para fazer um parênteses aqui. Eternidade, o eterno é só Deus. É aquilo que não tem começo e não tem fim, né? A nossa alma, ela é imortal. Ela tem um começo e não vai mais ter fim. O nosso corpo é mortal, mas a alma não. Então, quando eu perco esse vislumbre da eternidade, da vida sem perspectiva de fim,
Quando eu perco essa visão, eu perco essa ideia, eu começo a, de fato, a achar que esse reino daqui vale a pena. E aí eu começo a mudar o meu comportamento, as minhas atitudes. Apocalipse, capítulo 21, finalzinho do verso 3 e o verso 4 diz assim: Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Meu irmão, você que é cidadão do reino, você tem que ter essa perspectiva, essa visão, essa expectativa da eternidade, da imortalidade da sua alma. Que um dia esse corpo aqui vai acabar. Ele vai acabar. A não ser que Jesus volte antes. E quando Jesus vai voltar, ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, eu trabalho com a perspectiva de que esse corpo aqui vai morrer. Vai morrer. Porque aí, então, eu vou entender que tudo isso que está ao nosso redor, que são deste reino, não vale a pena. Eles não me garantem os céus. A minha casa bonita, os meus bens não vão para o céu, não vão para o túmulo junto comigo. Então, meu irmão, eu quero que você tenha essa perspectiva. E eu quero encerrar esse nosso compartilhar com um filme. É um filme. Eu vou pedir para o Tiago, então, soltar esse filme. Então, Tiago, assim que você conseguir, você pode soltar o filme. Imagine essa corda e pense que essa corda é infinita. Agora imagine que esta corda é uma linha do tempo da sua existência. Você existe para sempre. Vê essa parte vermelha? Isso representa seu tempo nessa terra. Você tem alguns anos aqui nessa terra e depois tem o restante da eternidade em algum outro lugar. O que me deixa assustado é que alguns de vocês só conseguem pensar nessa parte vermelha. É tudo o que você consegue pensar, você é consumido por isso. Nossa, eu não consigo esperar tudo isso, sabe? Vou trabalhar duro e economizar, guardar bastante dinheiro para aproveitar esta parte aqui. Você é consumido por isso, você pensa, nossa, vou viajar bastante, comer bem, vou fazer tudo isso durante essa parte. Você tá de brincadeira? E quanto isso aqui? E todo o restante? Isso é loucura! Porque a Bíblia nos ensina que o que eu faço durante essa pequena parte vermelha determina como vou existir por milhões e milhões e milhões de anos para todo sempre. Então por que eu passaria essa pequena parte vermelha tentando ficar o mais confortável possível, me divertindo o máximo que puder? Paulo diz, olha, eu vou viver a minha vida para esta missão. Vou passar a minha vida, investir a minha vida para este momento, quando eu cruzar a linha de chegada. Então eu vou esquecer tudo que eu poderia aproveitar. Não vou olhar ao meu redor. Vou ser como um corredor, apenas olhando para o momento que vou estar diante de Deus. Porque quando eu estiver diante dele, não vou ter essa chance aqui novamente. Temos uma chance nessa vida na Terra e ela pode acabar a qualquer segundo para qualquer um de nós. Temos uma chance e depois vem a eternidade. Existem pessoas que olham algumas das minhas decisões e dizem, ah, você é muito estúpido, porque isso vai realmente afetar aquilo. E eu digo, você é estúpido, porque vai afetar tudo isso aqui. Cara, eu falo sério, eu olho o jeito que as pessoas vivem e digo, nossa, isso é loucura. Você é tão louco. Você vai fazer isso agora e aproveitar o agora sem saber se você tem um amanhã? Você pensa que isso é inteligente e que eu sou burro? Esse é um filme interessante, meu irmão. Ele, se você conseguiu visualizar no cantinho direito inferior ali, ele é de um ministério, de uma instituição chama Yes, He Is. Traduzindo, né? Sim, ele é. Eles trabalham muito com essa questão de evangelização através desses pequenos filmes que mostram, filme curto, e abordam temas muito interessantes, né?
Então, de fato, muita gente, inclusive da igreja, está colocando todo o seu esforço de vida para esse curto espaço, para esse curto pedaço da corda, né, que a gente viu aí no filme. E acha que, de fato, ela é o mais importante, que ela domina tudo. Não, não. A nossa vida de verdade, a nossa vida real, ela acontece, ela continua acontecendo após a nossa morte. Eu digo continua porque aqui a gente vive de uma maneira limitada, a gente vive com dor, a gente vive com sofrimento, mas a gente vive, não tenha dúvida disso. Mas depois, quando estivermos na presença do nosso Deus, nós vamos viver, como disse aqui o texto aqui de Apocalipse 2. Deus mesmo enxugará, Deus mesmo estará com ele e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Hoje eu e você somos embaixadores do reino de Deus. E é como se, através de nós, o próprio Deus, pelo amor em Cristo Jesus, dissesse às pessoas: reconciliem-se com Deus. Que eu e você, como verdadeiros embaixadores, possamos, de fato, levar essa mensagem do nosso rei, do nosso reino. O ser humano precisa se reconciliar com Deus. É isso que o nosso rei, é isso que o nosso governador, é isso que o nosso imperador, o nosso Deus, espera de nós. Que nós aqui, como embaixadores nesta terra, possamos, de fato, levar esta mensagem de onde nós viemos. E que assim, de fato, as pessoas possam entender, através da nossa vida, do nosso comportamento, das nossas atitudes, que o tempo está próximo e logo todos estaremos na presença desse Deus. E aí, de fato, viveremos para sempre, com Deus ou longe dele, no céu ou no inferno. Você pode aceitar nesse instante essa realidade na sua vida. Você pode aceitar nesse instante esse anúncio que o embaixador do reino faz. Reconcilie-se com Deus. E se você quiser hoje ter essa reconciliação com Deus, a única coisa que eu peço para você é que você mande uma mensagem no nosso WhatsApp. Eu vou pedir para o Tiago tentar colocar aqui novamente o WhatsApp. Eu não sei se ele vai conseguir rapidão. Mas se não conseguir agora, o pastor Gerson vai falar do WhatsApp. E a única coisa que eu espero é que você mande para o WhatsApp da igreja: eu quero me reconciliar com Deus. Quero mandar um abraço para o Leandro. Leandro, um adolescente que assistiu as nossas lives, pediu oração. Estamos orando por você, viu, Leandro? O WhatsApp está colocado aqui embaixo, está colocado aqui em algum lugar aqui, tá? Se você quiser. Leandro Reis, um abraço. Leandro, você está aí. Então, eu não consigo ver a live, viu, Leandro? Mas o Tiago aqui me falou que você está aí. Um abraço, Leandro. Deus abençoe você, viu, cara? Então, assim, se você quiser ter essa reconciliação, se você quiser que a nossa igreja, que nós oremos por você, manda uma mensagem no nosso WhatsApp, que daí a gente vai saber quem você é, a gente vai responder só para você. Mas é importante, o tempo está próximo e essa é a hora da reconciliação. Não deixa isso para depois. Faça isso hoje, faça isso agora, tá bom? Deus abençoe a tua vida, Deus cuide de você. E você que é um embaixador do reino, não desista, vale a pena. Está na hora da gente retomar com força esse projeto de Deus para nós, embaixadores, anunciarmos às pessoas que a reconciliação com Deus é fundamental e é necessária. Sem isso, a gente vive só aquele pequeno pedaço da nossa vida, da nossa existência. E o resto vai ser de muita tristeza e muita dor. Que a gente diga isso para as pessoas. Que o Espírito Santo nos mova a isso e nos use
para convencer as pessoas. Eu, você e todos aqui que estão assistindo essa live. Você que é um embaixador do reino, cumpra o seu papel. Isso é o que o nosso rei espera de cada um de nós. Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana abençoada na presença do nosso Deus. Pastor Gerson agora tem alguns recados, alguns avisos para a gente. Obrigado, pastor Itamar. Obrigado pela palavra, obrigado pelo desafio da palavra. Mensagem importante para a gente perceber, né, o quanto Deus espera de nós, né, de nós sermos embaixadores do seu reino. Que bom que você está aí ouvindo, Leandro. Um abraço para você, tá? Não se esqueça, Deus não se esquece de nós, tá bom? Eu queria que você prestasse atenção em alguns recados, né? Primeiramente, já falei lá no começo, o horário das nossas lives. Todo domingo você pode conectar conosco às 9h30 da manhã para a escola dominical. Você vai ter uma palavra pastoral para você, você vai ter uma aula de escola dominical para você. Então, participe conosco às 9h30 desta live com a escola dominical. À noite, nosso horário de culto é às 19 horas, como você está participando agora, tá? Então, venha estar conosco para louvar o Senhor, venha participar da próxima semana conosco, desta live conosco, tá? Sempre uma alegria estarmos louvando ao Senhor juntamente contigo, tá bom? Nosso WhatsApp, para você que quer entrar em contato conosco, que quer uma palavra, quer uma oração, quer transmitir alguma coisa para nós, você pode usar o WhatsApp da igreja. É o 99119-2581. 99119-2581. De repente, você tem um pedido de oração, né? Coloca na live aí que vai ser direcionado à nossa equipe de intercessão, tá bom? Continuamos pedindo para você que tem mantido a sua entrega de mantimentos, de alimentos para o Ministério de Ação Social e Diaconia. Esse ministério da nossa igreja continua fazendo um trabalho importante de atendimento às famílias que estão necessitadas. Muita gente necessitada nesse período, precisando de ajuda, precisando de alimentos. Então, leve seu alimento lá na igreja. A diaconisa Ivani vai estar lá toda quinta-feira à tarde para colher lá, receber o seu alimento. Mas, se você tem dificuldade de ir até a igreja, por favor, você entre em contato com um dos diáconos, uma das diaconisas, eles irão até a tua casa para pegar o teu alimento, o teu mantimento, tá bom? Aviso aos membros da igreja, você que é membro arrolado na igreja, o teu compromisso com o teu dízimo, com a tua oferta para a igreja continua tendo as suas necessidades, as suas despesas. Então, entregue o seu dízimo, a sua oferta através do caixa eletrônico, através da transferência bancária e faça o comunicado ao Marcelo, o tesoureiro da igreja, tá bom? Se você não pode ir até o banco, se você não está tendo condição, alguns irmãos têm feito isso, eles têm ligado para o Marcelo, têm ligado para mim, para o pastor Itamar, e a gente providenciou uma maneira de retirar lá a sua oferta, o seu dízimo, tá bom? Também quero enfatizar, muito importante, a sua participação no relógio de oração, na campanha de oração da igreja. A igreja encontra-se em oração desde o começo dessa pandemia, desde os primeiros dias. Os irmãos têm estado em oração desde as 6 da manhã até as 24 horas, orando por você, pelas pessoas enfermas, orando pela nossa igreja, orando pelo país, orando pelos governantes, para que eles tenham sabedoria de Deus para dirigir a nossa nação. E orando para que essa pandemia passe, nos deixe, né? A quantidade de pessoas que têm perdido a vida é muito grande. É importante que você esteja orando e intercedendo pelas vidas, tá bom? Por último, eu queria pedir para você estar compartilhando essa live. Ela vai chegar mais longe, ela vai atingir mais pessoas à medida que você faça isso, que você compartilhe essa live com
os teus contatos aí. E uma notícia importante para você é que, tendo em vista os comunicados da prefeitura aí, recentes, né, de sábado, que nós temos uma situação difícil ainda em Campinas quanto à pandemia, quanto ao coronavírus. Pelo menos nos próximos 2 domingos, nós estaremos ainda continuando com as nossas lives, né? Sei que os irmãos têm ansiado voltar para o templo, de reunirmos no templo, mas ainda entendemos que não é o ideal. Isso não é o ideal no momento. Então, no próximo domingo, você nos sintonize, conecte conosco. Nós vamos estar nesses mesmos horários aqui no domingo para participarmos juntos desse momento de aprendizado e celebração. Tá bom? Eu quero orar com você. Quero, antes de orar, desejar uma semana muito abençoada para você. Que Deus cuide de você, cuide da sua família, cuide das suas necessidades, tá bom? Vamos orar então, irmãos. Deus Santo, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por esta live, por esse tempo de adoração, por ouvirmos a tua palavra neste dia, pela manhã, agora à noite, Senhor, por sermos instruídos pelo Senhor. Obrigado pelas pessoas que estão em contato conosco nesta hora, que estiveram de manhã também. Eu peço que a tua bênção, a tua graça os alcance, Senhor. Te peço que o Senhor olhe para as necessidades das pessoas, Senhor. Há pessoas enfermas, há pessoas doentes, ó Pai, com Covid, há pessoas doentes com câncer, Senhor, em tratamento. Nós pedimos a tua misericórdia, a tua graça, a tua mão estendida, Senhor. Te agradecemos pela vida da dona Maria José, que já está em casa, Senhor. Pedimos que o Senhor continue abençoando a recuperação dela, Senhor. Te peço que o Senhor esteja abençoando todos os que estão nos ouvindo nesta hora. Abençoe suas famílias, suas casas. Dê a cada um, Senhor, uma semana de paz, de tranquilidade, de graça diante de Ti. E, ó Pai, mais uma vez eu te peço que o Senhor esteja abençoando o nosso país, abençoando os nossos governantes, ó Pai, dando sabedoria, Senhor, tirando, ó Pai, todas as intrigas, todos os desentendimentos, todas as brigas, ó Pai, e que os governantes possam olhar para a população, para o povo, ver a necessidade do nosso povo, Senhor. Há muita gente morrendo, há muita gente enferma, há muita gente desesperada, Senhor. Por isso eu peço, Senhor, que o Senhor visite-nos com a tua graça, visite-nos com a tua bênção, visite-nos com a tua mão estendida, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor precioso, maravilhoso de Deus, nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, seja contigo, com a tua casa, com a tua família, com todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Irmão, Deus abençoe, irmã, Deus abençoe sua vida, sua semana. Tenha uma semana muito abençoada pelas mãos do Senhor. Uma boa noite para você. Obrigado pela sua presença conosco.